obrigado pela presença dos três. E vamos, então, começar. Depois de uma primeira rodada aqui entre nós, os senhores presentes e senhoras presentes na plateia podem fazer perguntas com papel que vai ser distribuído para vocês, e essas perguntas serão selecionadas por uma curadoria que está lá em cima e vão ser mostradas nesse vídeo, e eu vou fazer as perguntas para as pessoas que fazem parte do painel. Quem está nos assistindo pela internet pode também participar com perguntas ou opiniões pelo Twitter com Jogo da Velha Empreender Rio 20. O hashtag é Jogo da Velha Empreender com E Rio 20. E no Facebook, facebook.com/Fórum de Empreendedorismo Social. Minha primeira pergunta é para os três e diz respeito ao tema central desse debate. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e a ocasião para esse encontro é a Rio+20, uma nova reunião mundial da Organização das Nações Unidas para discutir meio ambiente e sustentabilidade, em celebração a Rio 92. Todos nós lembramos que na Rio 92 o ambiente mundial era de muito mais otimismo do que o atual. O Muro de Berlim tinha acabado de cair, a Guerra Fria tinha terminado, havia um otimismo internacional muito grande sobre a possibilidade de os povos se entenderem. Houve até alguns mais apressados que declararam que a história tinha terminado, o ambiente econômico era bom, o fim do milênio estava chegando e havia um clima de otimismo para que as pessoas pensassem um milênio muito melhor do que aquele que estava se encerrando. A União Europeia estava se formando em pleno vapor, também transmitindo um clima de otimismo para o mundo inteiro. E agora, 20 anos depois, a situação, se não chega a ser oposta, é muito diferente. A economia em crise desde 2008 no mundo inteiro, os conflitos entre nações se intensificando em várias frentes e, principalmente, uma escassez de dinheiro muito grande que se reflete, por exemplo, nas dificuldades que as delegações à reunião de chefes de Estado na semana que vem aqui na Rio+20 estão tendo para conseguir até criar os mínimos mecanismos de defesa do ambiente e de estímulo às novas formas de energia e de economia. Então, minha primeira pergunta é como esta mudança de clima afeta o empreendedorismo social e a sua disseminação pelo mundo. Cada um de vocês tem de 3 a 5 minutos. Se estiverem se estendendo demais, eu vou cometer a indelicadeza de pedir para que parem e depois a gente passa para um outro tema. Vamos começar desta vez pela ordem aqui, Diana, Pamela, Guilherme, depois na próxima rodada, Guilherme, Pamela e Diana. Tá bem? Diana. We know that climate change is driven in part by economies and what choices economies make. When national economies make choices to make things rather than employ people, we know that that can have a negative environmental effect. We also know that there are regulatory components that in the world's economies today would increase the number of jobs that would boost economies, but at the same time protect the environment. In the United States right now, we know that 40% of the individuals who would like to work are not part of the economy, and that the economic work, the production that is happening is creating commodities and things instead of providing jobs that
people can do for work and for society. Social entrepreneurs are working for positive change and solving problems, not simply creating commodities that are bought and sold that would have an environmental impact negatively. Obrigado. Pamela? ¿Está? Sí. Muchas gracias. Yo creo que, al contrario, yo no tengo ningún sentido pesimista. Creo que estamos en una época de una gran apertura de oportunidades para completamente reformular el modelo que hemos venido teniendo en estos años y que de veras nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Yo creo que el trabajo que he realizado con emprendedores Pamela, sociales... Sí. No hay traducción de español para portugués, entonces Okay, so I'll have to hablas en speak in inglés English. o en Okay, portugués. I will speak in English porque mi portuñol es horrible. I think we're living in a wonderful time of opportunity to actually transform the models that we have been following and that have brought us to where we are today. And for me, entrepreneurship of the kind that really is looking at social and environmental transformation is a harbinger or a predictor of the kind of business models that we should be looking towards for the future. I mean, if we look at here Guillermo Leal, who has pioneered Natura as one of the first of its kind of companies that bring where we make our money and where we do our right thing together, it's incredibly exciting. What we have been seeing is a fragmentation where we basically have two worlds. The world where people work and make their money, and the world of philanthropy or doing good. And I think that what we're seeing today is a recognition that those two worlds can no longer be separated. And this is the great promise of entrepreneurship in the public interest, is to bring these two worlds together. So, of course, I'm an eternal optimist. I work with young people today. They don't want to wait until they're 50 to give back through philanthropy. They want to start now to transform the world. So it's a wonderful opportunity. I'm delighted that we're in a crisis because this is a real way of opening up our minds and our hearts to doing the right thing. Boa tarde, Carlos Eduardo, minhas caras companheiras. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, 20 anos depois, dividindo, se não entusiasmo com a situação do mundo, que não dá para propiciar, seja pelas crises econômicas que o Carlos Eduardo nos lembra, seja pela agudez da crise ambiental, que não é menor do que foi identificado em 92, mas pela oportunidade de estar refletindo sobre esse momento e sobre os desafios que nós enfrentamos. Eu acho que, refletindo sobre a questão do empreendedorismo, do empreendedor social, primeiro cabe um pouco refletir sobre que tipo de... Do que nós estamos falando mesmo? O que é o empreendedor social? Nós estamos falando do empreendedor de uma maneira mais ampla, né? Se a gente lembrar de 92, eu acho que foi um momento de consciência muito grande, tomada de consciência, e o início de uma década sobre a questão ambiental, obviamente, foi um marco, não preciso ficar gastando muito tempo para relembrar, mas foi o início de uma década onde a sociedade civil
mundialmente e no Brasil, passou a tomar a si um papel muito mais relevante do que até então desempenhava na construção de políticas públicas, na construção do seu destino, na construção do seu futuro. Aquilo que até então era papel de cada um cuidar da sua economia doméstica, as empresas produzindo bens e serviços e os governos, o Estado, cuidando dos bens públicos, passou a ser ali ainda de uma maneira inicial, eu diria, e eu não sou nenhum historiador intelectual, todo mundo sabe disso, portanto, relevem os meus equívocos, mas de uma maneira grosseira, ali era o início também da sociedade civil tomar a si a tarefa de construir um futuro diferente, um futuro que se claramente mostrava sob ameaça na questão ambiental. Muita água passou debaixo da ponte nesses 20 anos. Muita coisa aconteceu. No âmbito das empresas, e eu sei que não é esse o nosso foco, mas também porque empreender, afinal de contas, estamos falando como é que a gente faz as coisas acontecerem. Quando a gente está falando de empreendedorismo, seja no campo privado, seja no campo das associações não governamentais, seja no campo do Estado ou da política, a pergunta que se coloca para a gente é como é que a gente faz as coisas acontecerem? Como é que a gente transforma a sociedade em que vivemos, a civilização que compomos, porque ela está ameaçada. As questões ambientais, sociais e econômicas mostram com clareza que nós temos problemas que não dá para esconder, não há tapete que permita colocar os problemas debaixo deles. E que cabe a nós todos tomar providências e se mobilizar para construir soluções. E esses que tomam a si essa responsabilidade são os empreendedores. Em 92, a sociedade civil começava a ver essa necessidade e começou a se articular. A revolução das novas tecnologias, a revolução das tecnologias de informação e de comunicação, permitiu que essa articulação dos empreendedores tivesse um grande avanço. E nesse momento, nós vamos poder explorar isso ao longo dessa conversa, nós vamos ver que a possibilidade de articulação e de inovações no campo do empreendedorismo social ganhou uma nova perspectiva e tem uma nova oportunidade 20 anos depois. Muita coisa aconteceu. No campo das empresas, e isto é o depoimento de uma vivência própria, as empresas, como no caso de uma Natura, perceberam que naquele momento, em 1992, que estavam tomando consciência de si mesmo, percebendo que as empresas não podiam apenas perceber-se construindo a si mesma, sem construir o entorno da qual elas fazem parte, percebiam nas demandas da sociedade, nos desafios que se colocavam para a sociedade, possibilidades de construir novos empreendimentos. Isto é, não basta mais atender a necessidade dos seus clientes finais, dos seus consumidores, mas há necessidade de atender as demandas da sociedade como um todo. E aí reside oportunidades de empreender, de construir novos negócios. E isso era uma nova cultura empresarial que começava a surgir naquele momento. Embrionária, ainda muito incipiente, mas que se desenvolveu ao longo desses 20 anos, e aqui eu tenho companheiros importantíssimos, talvez alguns dos maiores empreendedores sociais que eu tive o privilégio de conhecer ao longo desses anos. Um deles está aqui, o Oded Grajew. Foram companheiros
que mostraram a potencialidade do empreendedorismo social, que foram capazes de ser alavancadores de mudanças culturais, mudanças na cultura empresarial. A responsabilidade social empresarial não estava colocada em junho de 92 na Rio+20. Hoje nós temos isso como uma coisa assumida, que se não resolveu os problemas que nós temos, se não criou ainda uma economia verde que nós estamos aqui discutindo, mas fez muita coisa avançar. Então, o balanço sumário, apenas para a gente começar essa discussão, é que muita coisa avançou de 92 para cá. A consciência dos nossos problemas evoluiu e muitas ações foram desenvolvidas. E não foram desenvolvidas pelas nossas lideranças políticas, não foram desenvolvidas pela organização dos nossos chefes de Estado, com todo o respeito ou não que eles merecem, que muitos merecem e outros nem tanto, mas pela organização da sociedade, dos empreendedores, daqueles que foram, pela sua vontade própria e pelas novas tecnologias e pela possibilidade de atuar em rede, começando a pressionar, a se articular e fazer com que, criando inovações sociais e fazendo que essa consciência se espalhasse, que novas soluções para os problemas que se ampliam e que nós não fomos ainda, enquanto sociedade, capazes de encontrar soluções para eles, mas que se tornassem possíveis, se tornasse possível que nós não perdêssemos a esperança de encontrar soluções para que uma nova economia se estruturasse para enfrentar os desafios de 2012, 20 anos depois. Guilherme, porque eu vou fazer o papel aqui do pessimista. Quer dizer, tanto você quanto a Pâmela e um pouco a Dayana também não compartilham a premissa da minha questão inicial. Eu também concordo com vocês que muito se avançou nesses 20 anos em termos de organização da sociedade, inclusive por causa das facilidades que a tecnologia da informação nos permite. No entanto, eu queria manter esse assunto por mais uma rodada com a seguinte questão. Na prática, como é que isso se faz? Porque, vamos ver, na crise de 2008, a resposta do governo brasileiro, que foi consensualmente considerada bem-sucedida para a crise, foi aumentar o consumo. Diminuir os impostos, por exemplo, de automóveis, ou principalmente de automóveis, aumentar o consumo de automóveis. Nessa nova crise agora, a resposta do governo brasileiro é a mesma. Volta a diminuir o preço dos automóveis, volta a vender mais automóveis, a economia volta a crescer, a poluição cresce, os problemas de tráfego crescem, a vida fica cada vez mais impossível. A organização social possibilitou a fabulosa eleição do presidente Obama nos Estados Unidos. No entanto, o presidente Obama, ao final de 4 anos de governo, teve que abandonar completamente os seus grandes planos de melhoria do ambiente e de estímulo à energia verde. As metas do milênio, a maioria absoluta, não estão sendo cumpridas. Muito bem, a sociedade está se organizando, há mais consciência, isso tudo é maravilhoso. Mas a minha pergunta é, quanto tempo se pode continuar esperando com o modelo prevalente, hegemônico, de aumentar o consumo, aumentar o consumo, aumentar o consumo? Quanto tempo o planeta aguenta? E qual é a saída? Desde 1960, o Clube de Roma já falava nos limites do crescimento. No entanto, o crescimento econômico continua sendo visto por todas as sociedades como a única saída, mas a gente sabe que não pode continuar crescendo para sempre. Vou pedir para a Pâmela, depois você, Guilherme, depois a Dayana, dessa vez, nessa ordem, tentar responder a esse meu pessimismo, e eu prometo que não vou insistir no assunto depois disso. Pâmela, you first, yes. Michele, I guess because I'm the optimist, I'm getting the tough question. It is a very difficult question, and it's one that I think we looked at this morning
with Bernardo Toro and Leonardo Buff and Ana Maria, which is how do you actually change the mindset? How do you actually reframe the way what people value? And that begins from the time that you're born. And we have such a massive job to do in rethinking the systems and the practices by which we actually inculcate these values. Right now, I am at Oxford University. It is one of the oldest universities in the world. It's 800 years old. And sometimes I feel I am living in prehistoric times. The incentives for faculty to change the way they teach is completely antithetical to where we need to go. And we are in a process of reformulating and rethinking how do we actually prepare business leaders for the kind of future that they're going to have to be in. Because it really is about forming those leaders. Frankly, I've given up on our old leaders. I've given up. I suppose I sound, in that sense, uncharacteristically pessimistic, but as you pointed out, Barack Obama was elected with huge amount of hope for all of us worldwide. I think everybody should have the right to vote in the U.S. election because it affects everybody. And we're seeing that he is unable to, with all the good intentions in the world, to move the agenda. So I've basically lost hope in political processes of that type, but there's a different kind of political animal, which is all of us. It's the political movement of people coming together to actually change the system. How do we do that? How do we actually change mindsets? I'll tell you a story which I think shows you how difficult this is. When my son, who's now 31, was a 6-year-old, he used to go to school up at the top of the hill, and there was a man who was homeless. There were many homeless people in the neighborhood where we lived, and there was a very active movement to put a homeless shelter in our neighborhood. I was leading part of the leaders of the movement to put a homeless shelter in our neighborhood. And I did a lot of activism around this issue. One day, my son came home from school with the homeless man that lived at the top of the hill. And my son said, I brought home Joe, or I forget his name, and I told him you love homeless people and that you will cook for him and that he can come anytime he wants. That was a real revelation to me, because I could talk the talk of being pro this issue and really fighting for it, but the minute I was faced with the reality, my instinct was very different. And I think those are the kinds of subtleties that we need to overcome. Obviously, I made him a meal, but I can tell you it was a very uncomfortable situation. When you're faced with the hypocrisy in which we live every day, how do we begin to change those mindsets? It's an enormous, it is the challenge that we all face. And I think this is at the core of what we need to do. Guilherme? Eu não acredito que a mudança vem através da política tradicional. Eu não acredito que esse modelo de consumo se sustente. Acho que qual é o prazo que nós temos? Ninguém tem essa resposta, Carlos. Eu acho que a política, a democracia representativa claramente vive uma crise profunda. Não pode ser desprezada, porque não foi inventada nada melhor, quer dizer, ela tem que ser constantemente aperfeiçoada, mas claramente uma nova forma de manifestação
a sociedade tem que encontrar novas formas e está encontrando, e eu sou, nesse aspecto, tenho um otimismo comedido com relação às novas formas da sociedade se manifestar os seus desejos e movimentos como uma rede de cidades sustentáveis que convoca os cidadãos para discutir e participar e atuar sobre qual é o futuro que querem, mas atuar no seu cotidiano, participar efetivamente no cotidiano da política, em paralelo com a eleição, com a atuação na eleição dos seus representantes, me parece que é absolutamente indispensável, porque o tempo, como discutíamos num painel agora há pouco, o tempo dos políticos, os 4 anos de mandatos, as eleições, o tempo eleitoral, não dialoga com os tempos que a sociedade, que as mudanças que nós precisamos implementar demandam. E esta é uma incoerência básica. Este exemplo que você acabou de citar, do incentivo de curto prazo da redução do IPI para os automóveis, é uma contradição absolutamente inaceitável. Quer dizer, é óbvio que esse modelo consumista de estímulo ao consumo, do crescimento para a produção de empregos de curto prazo, para combate a essa redução do crescimento, ele é contraditória a qualquer futuro que se queira construir. Isto não é a favor da mobilidade, isso é produzir imobilidade, né? O automóvel não é mais um meio de transporte, é um meio de produzir, no máximo talvez seja uma boa solução para a questão da habitação, tá? Né? que falta, em vez de ser uma questão de transporte. Então, realmente, a solução não vai se construir através da velha política, mas existem novas formas da sociedade participar. E é nessa nova maneira de participar, de uma ampla participação social, mais ativa e mais criativa e mais inovadora. Eu acho que nós temos, por exemplo, falando de Brasil, a nova lei de acesso à informação, e que isso tem um potencial de inovador muito, muito grande, que pode ser transformador efetivamente, se os empreendedores nas mais diversas áreas de atuação usarem essa janela de oportunidade para produzirem transformações na máquina estatal, nas máquinas que podem, de fato, produzir em escala transformação social. Muito obrigado, Guilherme. Dayana. Pessimism is something that is not entirely comfortable with me. In part, my role at Ashoka, I see the world through a lens of solutions. I see individuals and social entrepreneurs every day coming up with the solutions that will get us to where we want to go. In 1992, as a junior staffer at Ashoka, I was working with a couple of Ashoka Fellows here in Brazil who were part of organizing for the first Rio meeting. And there were a handful of social entrepreneurs from all around the world who were going to be here. That was at a time when the term was still very new. The concept was new. And here, I can't help but see major progress for this issue when we are here today in the pre-meeting speaking about social entrepreneurship as a whole. The other piece that I'll say is that for those of us who we see social entrepreneurs and the work that they do as critical and important in creating system change.
And system change not only for the individual work that they're doing, whether it's a helpline for street children or intraocular lenses bringing the cost down for individuals globally and then the industry as a whole, but we see that the work that they go on to move to do is for society as a whole, and that even if it is not climate change or sustainability directly, the incremental and then big impact overall speaks to sustainability. In perhaps the worst example of the crisis you're articulating, the American use of automobiles and these enormous minivans that American families are driving, I notice on my days, they're moving off the roads, and Americans are beginning to use electric scooters and these small cars. That there is an enormous sea change in both individuals who are stepping up for change. The impact that those individuals are having is beyond what those individual social entrepreneurs are doing, but the impact that they are having in changing the mindsets on others, inspiring those individuals to step up and bring interventions where they need to be. Thank you. Obrigado. Quem nos está assistindo pelas redes sociais pode mandar suas perguntas e observações pelo Twitter, Jogo da Velha, Empreender-Rio 20, ou pelo Facebook, facebook.com/Fórum de Empreendedorismo Social. E os que estão aqui presentes também podem mandar suas perguntas escrevendo no papel, e eu tenho aqui a primeira pergunta da audiência. O termo empreendedor social foi criado há mais de 2 décadas. Durante esse tempo, o que vocês acham que mudou em relação ao perfil e ao papel do empreendedor social na sociedade? Guilherme. Olha, eu vejo hoje um número muito maior de jovens realmente qualificados e que buscam sentido para a sua vida, que não veem mais sentido apenas na construção do seu sustento pessoal, da sua prosperidade pessoal como seu grande objetivo de vida, como sua grande realização, como o significado maior das suas vidas. No meio que a gente vive, é crescente o número de jovens que abrem mão, que vem como muito frustrante aquela dedicação, aquele que eu em 10 anos vou ficar milionário para depois poder gozar a minha vida. Acham que isso é um nonsense, é um desgaste, é não sustentável, para usar o termo que aqui nós estamos discutindo. E que fazem opções de remunerações muito menores, fazem opções de gratificação, de buscar aquilo que dá sentido efetivamente e através vão buscar na cooperação, vão buscar na participação de grupos efetivamente, e através da articulação e da eficácia e da busca efetivamente da ação diferenciada naquilo que tem competências distintas e que podem provocar diferença, vão buscar a sua atuação e com isso provocar resultados. Hoje estão interessados efetivamente em entender aonde que podem buscar aliar a sua gratificação pessoal, o seu sentido de vida, a coerência entre a ação individual e o seu impacto na sociedade, sabendo que não basta fazer, para usar uma expressão, fazer espuma.
É muito interessante a gente estar conversando sobre o mundo, refletindo, mas que a gente tem que buscar construir também resultados. E para isso nós temos que saber buscar ser eficazes, buscar aonde que a gente aloca a nossa alma, o nosso pulsar, o nosso entusiasmo, mas juntando isso com a busca de competências estabelecidas. E elas não estão sempre na gente. E por isso nós temos que nos articular com outros empreendedores, com outros agentes. E para isso as tecnologias hoje facilitam muito, as redes sociais facilitam muito essa troca, essa complementação de capacidades. Isso é que eu vejo a grande diferença. São pessoas que estão articuladas, buscando sentidos para a sua vida, atuando em grupo e atuando em coisas que podem provocar, de fato, transformações em escala maior, seja na sua comunidade e seja em comunidades interligadas. Obrigado, Guilherme. Diana. So, I think technology has played a critical role. The 20 years ago, 25, 30 years ago, when Ashoka started, the term social entrepreneur was a new term and had to be defined. And for so many of those individuals that we found at that time, it was an identity, a self-discovery of an identity. Now, today, people want to be social entrepreneurs. It is something that someone, a profession, a moniker, a name someone wants to have and claim. And I think the technology, the internet, and access to information and the way journalism has changed has radically transformed individuals' access to understand both what the problems are, but solutions out there, and solutions even far away that can be adapted to where someone is, so that the technology changes and the resulting access to information has helped to increase the pace of change and lower the barrier to entry. Obrigado, Diana. Pamela. Yes, I'm going to perhaps make a couple of points that will sound a bit controversial here. First of all, I think the term social entrepreneurship or social entrepreneur, when I first heard it many years ago, I thought it referred to entrepreneurs that like to go to parties. One of the things that I realize is that it's been a very useful term to identify a certain kind of individual who combines innovation, opportunity, and resourcefulness to actually focus on changing some part of the system that is broken. I think, however, in the evolution of what we're talking about, of social entrepreneurship, I've come to recognize the importance of the term. At the same time, I've come to dislike the term intensely. Because for me, every entrepreneur should be a social entrepreneur or an environmental entrepreneur. I think what we need to do is move towards a world where it's almost like today in many countries people are embarrassed to smoke. People should be embarrassed to be an entrepreneur that does not focus on social and environmental sustainability. And so this dichotomy between I'm a regular entrepreneur and I'm a social entrepreneur, we need to begin to do away with that. And I see that happening. The other thing that I think is changing is that we have focused on the heroic individual that has the vision and sees the way forward and etc. But I have never yet met a successful
entrepreneur, any entrepreneur who has not needed an incredible team behind him or her. Most entrepreneurs are very poor managers. And in contrast to what some people believe, not everybody, very few people are real entrepreneurs. You have to be kind of crazy to be an entrepreneur. So, yeah, I wrote a book called The Power of Unreasonable People a couple of years ago. And entrepreneurs have a very particular way of doing things. They desperately need, and this is what I tell my students in my MBA class, entrepreneurs don't go to business school. They drop out of school. You actually need to go and help entrepreneurs operationalize their vision. They need you. And so this idea that we can all become entrepreneurs, I think we need to really step back. I certainly am not an entrepreneur, but I really contribute to building that ecosystem. And that's where everyone a change maker that Ashoka keeps talking about is so important. Because we can all be change makers, but we don't all have to be entrepreneurs. Heaven help us if we all think we're entrepreneurs. Muito obrigado, Pamela. Temos mais uma pergunta da audiência que eu vou modificar um pouquinho. Essa pergunta diz respeito a como os empreendedores sociais influenciam políticas públicas. Então, é muito específica sobre como o empreendedorismo social é capaz de influenciar políticas públicas. E a pergunta pede alguns exemplos. Eu vou pedir um exemplo só de cada um de vocês. Dayana. Um exemplo de empreendedorismo social ter modificado ou concebido uma política pública. Well, I see someone in this audience who is a social entrepreneur whose little entity in Olinda helped Brazil's create its own witness protection program. That if a social entrepreneur had not been quietly testing and creating ideas, Brazil's own witness protection program would not exist here. It was Central Luis Freire was working on judicial reform and came up with the idea. Social entrepreneurship creates an enormous space for people to try quietly, to make mistakes, and have those best ideas be taken by anyone who wants to scale them, be they governments and public policy or business. I'm going to give you a little bit of a different answer, and I'd like to focus on how entrepreneurs are influencing corporate policy. And there is a group led by Rupert Howes, which is called the Marine Stewardship Council, which basically certifies fisheries because, as you know, the fish stock is in tremendous danger of being depleted. And the Marine Stewardship Council, after years of trying to establish a partnership with McDonald's, the evil empire, actually succeeded in getting McDonald's Europe to certify their fisheries so that they are all being supplied from sustainable fisheries. And it influenced so much the behavior of McDonald's that it's actually gone on to completely recycle, to use only recyclable material in the little boxes, etc. It's having a huge impact on the kind of consumer mentality that we were talking about before. And people are really, it's advertising. Now you can say, oh, this is greenwash. When you speak to the people at McDonald's, they are so excited and so inspired by this ability to combine their values with how they're working. And so, of course, it's going to affect the corporate ethos. And there are many examples of these kinds of partnerships between these innovative and very, very systems-changing oriented entrepreneurs and corporations that don't quite know how to maneuver this new climate, as Guillermo was saying. So, yes, of course, public policy, very important, but equally important is corporate behavior. Guilherme? Carlos, eu vou ser rebelde, eu não vou dar um exemplo, não.
porque eu acho que o que a Patrícia o que a Pamela está nos dizendo me provocou aqui, realmente eu acho que é muito importante. Eu acho que a questão do empreendedorismo, a gente não pode ficar muito focado na questão do empreendedor social como mais definido anteriormente. Eu acho que essa questão do empreendedor, todos nós temos que ser, de fato, quer dizer, todos nós temos que assumir a responsabilidade, ou cada um de nós tem que assumir a responsabilidade perante os desafios. Alguns de nós têm mais essa capacidade de ser o unreasonable people, né? Que tem essa capacidade empreendedora, mas o desafio é de todos nós, né? Todos nós somos os change makers e tal. E nós temos aqui, com certeza, um auditório cheio de empreendedores, instituições que têm promovido o empreendedorismo como ninguém. E gente que tem promovido mudanças em políticas públicas como ninguém. Eu aprendi aqui, eu comecei a descobrir o que era ser um empreendedor social quando aquele senhor ali, o senhor Oded Grajew, começou a me convidar para participar de falou, empresário tem que cuidar de criança, né? Eu falei, pô, mas eu já estou cuidando. Primeiro tinha me chamado para cuidar disseram que empresário tinha que ser cidadão. Eu falei, legal, tenho que ser cidadão. Mas tem que cuidar de criança também, quer dizer, especificamente assim. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ele falou, e tem que cuidar de trabalho infantil. Ele falou, pô, mas é nosso, não é esse governo, o Estado que cuida disso? Não, somos nós, vamos lá, então tá bom, vamos fazer. Essa pessoa pouco razoável, chamada Oded Grajew, começou a mudar e foi um dos grandes responsáveis por uma profunda redução do trabalho, das estatísticas de trabalho infantil no Brasil, através de mudanças de políticas públicas, como um empresário, um empreendedor social. E aí nós poderíamos dar inúmeros outros exemplos. Nós começamos a mudar aí, como companheiros aí de criação de ética, começamos a mudar uma cultura empresarial no Brasil, porque sim, porque tem que mudar, porque não é possível que o empresário considere que a situação social, ambiental, econômica do Brasil seja responsabilidade de governos que se sucedem e não resolvem, e se numa democracia que não funciona seja problema de quem está lá e não nos afete na sociedade na qual nós somos privilegiados. Então, empreendedor social é quem não aceita situações que têm que ser transformadas, arregaça as mangas, vai lá e faz. O meu exemplo, eu não gosto de ser autorreferente, mas eu estava dizendo que eu comecei empreendendo no privado e achei que no privado, e aqui eu tenho um exemplo fantástico de empreendedoras sociais, muitas das colaboradoras de Natura, que fizeram voluntariamente. Natura foi um agente de transformação social, porque nós entendemos que uma empresa pode e deve ser um agente de transformação. Uma empresa pode e deve ser um agente de transformação social, e cada uma das pessoas pode ser. Como nós podemos, sem ser políticos profissionais, de repente, se a gente quer promover mudanças em escala, a gente pode ir para a política, sem ser um político profissional, buscar a mudança, buscar uma comunicação com toda a sociedade e propor uma agenda, propor que se discuta, se coloque na agenda nacional um tema, por exemplo, como a questão ambiental que nós estamos aqui discutindo. Por quê? Porque não está sendo suficientemente discutido. Então é colocar na agenda, isso é tentar influenciar políticas públicas, isso é empreender na política para colocar na agenda de um país um tema que não está suficientemente colocado. Então são exemplos de como alguém que quer empreender, ou muitas pessoas que querem empreender, podem das mais diferentes maneiras influenciar políticas públicas e produzir transformações. Espaços, não é por falta de problemas que um empreendedor vai deixar de atuar.
um empreendedor tem muitas oportunidades sempre, porque os problemas, infelizmente, são muito grandes e o empreendedorismo é um fator, ainda é escasso, é insuficiente para dar conta de todas as demandas que nós temos pela frente. Obrigado pela rebeldia, Guilherme. Foi ótima resposta.